Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à série de vídeos sobre equações diferenciais parciais. Em algum momento, você deve ter ouvido falar sobre o método explícito de resolução. Se não, o que você precisa entender é que as formulações feitas pelo método explícito de aproximação têm diferenças finitas e problemas com a estabilidade. Além disso, o método exclui informações que têm influências na solução. Esse vídeo tem como objetivo mostrar o funcionamento das aproximações pelo método implícito e em equações diferenciais parciais. Então vamos lá. Os métodos implícitos de aproximação existem com o objetivo de superar as dificuldades, mesmo que com isso tenhamos algoritmos um pouco mais complicados de se resolver. De uma maneira branda, o vídeo vai abordar sobre o método implícito de aproximação e também nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades do método explícito e por que a utilização do método implícito. E para finalizar, nós vamos abordar um exemplo para entender melhor. De modo geral, falaremos sobre as equações parabólicas, que são empregadas para caracterizar problemas que variam com o tempo. Um bom jeito de entendermos o assunto do vídeo é utilizando a equação da condução do calor como exemplo. Essa equação exige aproximações para a segunda derivada no espaço e a primeira derivada no tempo. No entanto, quando o ΔX e o ΔT tendem a zero, mesmo que os resultados se aproximem da solução verdadeira, em alguns casos, isso pode resultar em uma solução na qual os erros não crescem. No entanto, eles acabam oscilando. E isso acaba aliviando a estabilidade, mas vai acabar caindo numa forte limitação. No método explícito, por exemplo, vai ser gerado um grande número de cálculos até se chegar num resultado que seja aceitável, matematicamente e analiticamente. Bom, para entendermos um pouco melhor a diferença fundamental entre as aproximações explícita e implícita, podemos observar a imagem abaixo. Observando a imagem, para a forma explícita, ela apresenta uma aproximação à derivada espacial no nível L do tempo. Os pontos com x mostram que são envolvidos em diferenças no tempo, e os em círculos estão envolvidos com a diferença no espaço. De certa forma, quando substituímos essa aproximação na equação diferencial parcial 1, obtemos uma equação diferencial com uma única incógnita, TIL mais 1. Sendo assim, podemos escrever explicitamente a solução para a incógnita com a equação 2. Nos métodos implícitos, a derivada espacial é aproximada em um nível de tempo avançado, L mais 1. Por exemplo, a segunda derivada seria aproximada pela figura abaixo, que é implícita, que é de segunda ordem. Quando essa relação é substituída na equação diferencial parcial original, a equação de diferenciação resultante contém várias incógnitas. Portanto, ela não pode ser resolvida explicitamente por uma reorganização algébrica simples, como foi feito nas equações anteriores. Em vez disso, o sistema de equações todo deve ser resolvido simultaneamente. Isso é possível porque, juntamente às condições de contorno, as formulações implícitas resultam em um conjunto de equações lineares algébricas, com os mesmos números de incógnitas. Logo, o método se reduz à solução de um conjunto de equações simultâneas em cada ponto no tempo. Para ilustrar como isso é feito, é só substituir as equações 1 e 2 na equação original, 3, para obter a equação 4, que pode ser expressa na equação 5. Essa equação se aplica a todos os casos, exceto o primeiro e o último nós anteriores, nos quais eles precisam ser modificados para refletir as condições de contorno. Para o caso no qual as temperaturas nas extremidades são dadas, como exemplo, a condição de contorno na extremidade esquerda da barra, que vai ser igual a zero, pode ser expressa como T0 inicial, L mais 1, que vai ser igual a uma função inicial de T, L mais 1, onde essa função inicial
é uma função que descreve a temperatura de contorno em variação do tempo. Substituindo a equação 6 na equação 5, temos a equação de diferença para o primeiro nó interior, que vai ser I igual a N. De uma forma análoga, para o último nó interior, I igual a M, vamos ter a equação 7, onde esse Fm mais 1 descreve a variação da temperatura especificada na extremidade direita da barra, que vai ser I igual a M mais 1. Quando as últimas equações são escritas para todos os nós interiores, o conjunto resultante de M equações algébricas lineares tem M incógnitas. Além disso, o método tem a vantagem adicional de um sistema ser triagonal. Assim, podemos utilizar os algoritmos da solução extremamente eficientes que estão disponíveis para os sistemas triadigonais. A melhor forma de entender como isso funciona é resolvendo um exemplo. Então vamos lá. A questão abaixo diz o seguinte: use o método implícito para determinar a distribuição de temperatura de uma barra longa e fina, com um comprimento de 10 cm e com os seguintes valores: K igual a 0,99 calorias por segundo graus Celsius, ΔX de 2 cm e o ΔT de 0,1 cm. Em T0, a temperatura da barra é zero e as condições de contorno são fixas em todos os tempos em T0 igual a 100 graus e T10 igual a 50 graus. Observe que a barra é de alumínio. Com isso, o C vai ser igual a 0,2174 calorias por gramas por graus Celsius e a densidade vai ser 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Portanto, o K vai ser igual a 0,49 dividido por 2,7 vezes o 0,2174, que vai ser igual a 0,835 centímetros quadrados por segundo, e o delta vai ser igual a 0,835 vezes o 0,1, que vai ser igual a 0,20875. Então, vamos resolver. Para essa barra, o lambda vai ser igual a 0,020875. Portanto, em t igual a zero, a equação pode ser escrita para o primeiro nó interior, como a equação que vocês estão vendo abaixo. De modo parecido, as equações que foram descritas anteriormente podem ser aplicadas aos outros nós interiores. E isso nos leva ao seguinte conjunto de equações simultâneas, mostrado abaixo, que pode ser resolvido para determinar a temperatura em T igual a 0,1 segundos. Esses valores estão distribuídos todos abaixo. Esse mesmo exemplo foi resolvido pelo método explícito de resolução. E nele deu para perceber que os valores estavam muito diferentes entre si. Da condição inicial, quando é levado em consideração o primeiro passo deles. Para determinarmos as temperaturas em T igual a 0,2 segundos, o vetor à direita deve ser modificado para levar em conta os resultados do primeiro passo, como mostrado nesses primeiros valores aqui em cima. Sendo assim, as equações simultâneas podem ser resolvidas para determinar as temperaturas em T0 ou em T igual a 0,2 segundos, como mostrado aqui abaixo. Embora o método implícito descrito seja estável e convergente, seu defeito é que a aproximação temporal por diferença tem acurácia de primeira ordem, ao passo de aproximação espacial por diferença tem acurácia de segunda ordem. Existe outro método implícito alternativo que remedia essa situação. Devemos mostrar que, embora o método implícito seja simples e seja incondicionalmente estável, existe um limite na acurácia. Quando são dados passos grandes no tempo, como consequência disso, ele não é mais eficiente que a abordagem explícita, por exemplo, em relação aos mesmos problemas em variação no tempo. É nos problemas estacionários em que ele se sobressai. Lembrando que pode ser usada uma
um outro método chamado de método de Lieberman para obter soluções estacionárias para equações elípticas. Uma abordagem alternativa seria executar uma solução dependente no tempo, em que dá para conseguir atingir uma fase estacionária. Nesse caso, como os resultados são intermediários, são inexatos, na verdade, não vão causar problemas ao método. Os métodos implícitos eles permitem que use emprego de passos maiores em tempos. Assim, podemos gerar resultados estacionários de maneira mais eficiente. Bom, então eu termino por aqui e obrigado pela sua atenção.